Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Saí de casa, fugi do meu irmão, só me resta o deserto. A noite é tão fria, perigos me cercam, estou tão longe de minha mão. Como pude enganar o meu pai? Agora estou sozinho. Olha pra cima, não me esqueci de ti. Sou o Deus de teu pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba. Eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra. Poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir. Perdoado eu irei, abençoado eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui. Olha pra cima, não me esqueci de ti. Sou o Deus de teu pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba. Eu sou o teu amigo. Olha a escada que liga o céu e a terra. Poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir. Perdoado eu irei, abençoado eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir. Perdoado eu irei, abençoado eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui. Que nós possamos ter essa certeza de que o Senhor sempre estará conosco, amém? Louvado seja Deus. Neste momento, eu queria chamar o nosso irmão Nixon. Que Deus te use, tá, meu irmão? Em
O Monique tem sido uma bênção na nossa igreja aqui, né? Ficou uns domingos, 6 domingos, né? Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você pode estar aqui hoje. Que bom que eu consegui estar aqui hoje. Ontem eu amanheci com a garganta irritada, passei um sábado ruim, uma noite horrível, passei o dia na cama, deitado, dormindo e falando com Deus assim: e aí, Senhor, é para ir? Porque se for para ir, o Senhor tem que dar um jeito. Fiz um chá lá de gengibre com limão, alho, adocei com mel e falei: a coisa vai, tem que ir. Que bom que você está aqui hoje. Hoje a gente quer falar de um tema, e toda vez que eu vou falar desse tema, eu fico muito preocupado. Porque infelizmente Satanás acabou criando na mente das pessoas uma visão distorcida dele, uma visão estranha dele, e faz que toda vez que a gente vai falar, infelizmente, a gente acaba sendo comparado a pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Mas Nixon, dízimo e oferta, você vai falar logo hoje, dízimo e oferta? Você vai falar de dinheiro? Porque a maioria das igrejas, quando vai pregar, só fala do quê? Dinheiro. A maioria das igrejas só fala disso. E você vai falar sobre isso exatamente hoje. Será que a gente não vai estar igual a eles? Primeiro eu quero dizer para você que a Bíblia já dizia que essas igrejas, esses pastores e essas pessoas iriam existir. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim, ó: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas. Lembra que a gente estudou sobre profecia, sobre falsos profetas que iriam surgir? Sim. Pois é, olha só: assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então a Bíblia diz o seguinte, e isso quando Jesus estava lá, na época de Jesus: vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e eles vão fazer comércio de você. Então hoje em dia, infelizmente, algo que a Bíblia coloca como uma coisa boa, que poderia ter bons frutos, as igrejas aí fora estão transformando numa pregação destruidora para as pessoas, com promessas vazias que não estão na Bíblia, e falando coisas que a Bíblia nunca disse. Uma das teorias que existe aí fora é o evangelho da prosperidade. E o que é o evangelho da prosperidade? É assim: quanto mais você der, Deus é obrigado a lhe dar de volta. Então eles falam assim: toda vez que você faz um voto com Deus e você dá, quanto mais você dá, mais você recebe de volta. Então, se você tiver pouco dinheiro e você fizer um voto com Deus e levar todo o dinheiro que você tem para a igreja, então Deus é obrigado a honrar o seu voto e te dar em dobro. O problema é que não existe essa promessa na Bíblia. Nunca existiu. As pessoas dizem aí fora que você vai entrar para a igreja, e quando você entrar para a igreja, todos os seus problemas se resolverão. Todos os problemas financeiros, todos os problemas que você tem na vida, sentimental, tudo vai se resolver do dia para a noite. Só que a Bíblia também nunca prometeu isso. Então, como é que é o dízimo? A gente tem que dar o dízimo mesmo? Como é que funciona o dízimo? Como é que funciona a oferta? Se a Bíblia fala sobre dízimo e oferta, qual é a maneira correta de dar? Como é que funciona a coisa? Deus aceita toda a oferta? Se eu for lá e trouxer um dinheiro, colocar na salva, todo o dinheiro que Deus coloca na salva, Deus aceita? O que Deus quer é o dinheiro da salva? O que Ele espera da gente quando Ele fala de dízimos e ofertas? E é isso que a gente vai estudar essa noite, para que você entenda que a igreja de Deus não é movida por dinheiro, mas Deus instituiu um meio para mantê-la aqui na terra, o que é muito diferente de achar que eu ajudar me dá a salvação, ok? A primeira coisa que você precisa entender é que o dízimo foi instituído há muito tempo atrás,
E começou antes com a oferta. Deus pede para Caim e Abel oferecerem o quê? Oferta. Deus pede para que o povo de Israel, quando está caminhando lá, vai construir o templo, ofereça o quê? Oferta. A primeira coisa que Deus pede para nós, antes do dízimo, é o... Eu estava conversando com o irmão ali lá atrás, eu estava falando o seguinte: a gente não fala muito de oferta, a gente fala muito mais de dízimo que de oferta. Só que dízimo é algo que Deus fala, você precisa dar. A oferta tem a ver com gratidão. Então muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho que devolver o dízimo. Mas você está devolvendo porque é obrigado? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Eu devolvo porque eu sou obrigado a devolver ou porque eu entendi o dízimo? Oferta é gratidão. Quanto de gratidão você tem demonstrado a Cristo? Que pergunta interessante. Olha só, Gênesis 14, versículo 20 nos fala sobre a primeira vez que aparece a palavra dízimo na igreja, na Bíblia. Gênesis 14, versículo 20. Eu vou ler a partir do versículo 18 para você entender o contexto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, com quem Abraão estava encontrando? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí ele continua: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então Abraão chega para Melquisedeque abençoa. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Primeiro Melquisedeque abençoa e depois Abraão devolve o dízimo. A ordem do dízimo não é eu dou para ser abençoado. A ordem do dízimo é assim: eu dou porque eu já fui abençoado. É diferente. As pessoas falam assim: Nixon, eu tenho que dar. Você foi abençoado? Primeiro eu sou abençoado e depois eu devolvo. É assim que trabalha o dízimo na casa de Deus. Eu não tenho um valor estipulado. Olha, você tem que devolver tanto todo mês. Não. O dízimo é a 10ª parte das bênçãos que Deus te deu. Então é mais ou menos assim. Só para você entender um pouquinho. Se eu durante um mês todo eu recebi R$100, o dízimo é a 10ª parte. É quanto? É 10. Se eu recebi R$100 mil durante um mês, o dízimo é quanto? Mas os dois não cumpriram a mesma tarefa? Não receberam as bênçãos de Deus? Deus leva em conta os valores grandes e pequenos? Não, Deus não leva em conta valores grandes e pequenos. Esse não é o objetivo de Deus. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. O dízimo é porque eu já fui abençoado, porque eu já recebi as bênçãos de Deus. Mas Nixon, eu tenho que devolver mesmo? Eu fui abençoado. E aí, como é que funciona? Malaquias 3. E talvez isso, infelizmente, seja o texto que a maioria das igrejas aí fora, quando vai falar de dízimo, acaba usando de uma maneira errada. 8 a 10 diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. As igrejas pegam esse texto aí fora e falam assim: está vendo? Você não é abençoado, porque muitas vezes você não devolveu o dízimo. Agora eu pergunto, vamos pensar aqui comigo. E eu gosto de lembrar da história de Jó. Jó, devolveu ou não devolveu o dízimo? Devolveu ou não devolveu a oferta? Era um homem íntegro, justo e fiel a Deus. De repente ele perdeu tudo.
Era porque ele tinha deixado de ser fiel? Então eu não posso associar a dor e o sofrimento humano simplesmente porque em algum momento ele pecou em sua vida. Nós sofremos porque existe uma coisa no mundo chamada pecado, infelizmente. E todos nós vamos passar por tribulações e dificuldades. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão tribulações, dificuldades, mas tem de bom, ele venceu o mundo. E eu e você podemos vencer o mundo também. Porque a força que vence o mundo é nós andarmos com Cristo. É isso que vence. Então a gente não devolve o dízimo, não devolve a oferta, e a Bíblia fala que eu e você estamos roubando a Deus. Mas eu posso trazer qualquer dízimo e qualquer oferta para Deus? Deuteronômio 23, versículo 18 diz assim, ó: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, porque qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então funciona assim. Eu já tive uma experiência disso com uma pessoa. A pessoa ganha dinheiro de maneira ilícita, e ele fala assim: eu ganho dinheiro de maneira ilícita, mas se eu não devolver o dízimo, eu estou me sentindo roubando a Deus. Aí ele vem trazer para a igreja tem que aceitar? Não, a igreja não aceita. Aqui não. Mas eu quero devolver o dízimo, foi o meu lucro, mas o seu lucro não foi honesto. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera. O teu dinheiro não vai apagar aquilo que Deus quer realmente de você. Você entendeu errado a mensagem de Deus. O dízimo não vai te salvar. A oferta não vai te salvar. O que você está oferecendo é abominação ao Senhor, e não nenhum voto que você está cumprindo. O livro de Isaías, no primeiro capítulo, eu acho pesado o primeiro capítulo de Isaías, porque Deus pergunta para o povo assim: quem mandou vocês trazerem ofertas? Ofertas pacíficas. Quem é que mandou? E sabe qual é o pior? Foi Deus mesmo que tinha mandado eles trazer. Parece uma redundância, parece que Deus não está se entendendo. Ele fala assim: por que vocês estão trazendo isso? Quem mandou vocês trazerem? Ele fala assim: eu não aguento, as suas ofertas e os seus cânticos são uma abominação para mim. Aprendam a fazer o bem, mudem o seu coração, voltem-se para mim, sejam novas pessoas. E aí entra o versículo que todos nós gostamos de ouvir: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a mais pura. Mas antes deles se tornarem, eu preciso me voltar para Deus, mudar o meu coração, deixar de oferecer ofertas que Ele não quer receber, deixar de oferecer a Ele aquilo que Ele nunca pediu e começar a dar a Ele o que realmente Ele quer. Você devolve o dízimo à oferta, faz muito bem. Mas não é só isso. Não é só dízimo e oferta que salva as pessoas, como muitas religiões infelizmente aí pregam. O dízimo e a oferta serve para que eu e você possamos deixar de lado um mal muito grande na humanidade. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas vivem hoje em função do dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico, e as pessoas aí fora pregam que você só é aquilo que você tem. Se você não tem, você não é nada. E a Bíblia fala o seguinte: é muito melhor dar do que receber. Mas Nick, você só lê um texto do Velho Testamento que fala de dízimos e ofertas. Vamos falar um pouquinho do Novo? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus 23, versículo 23. Mateus 23, versículo 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia
e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então ele fala assim: é para continuar devolvendo o dízimo de oferta? É, mas não basta só fazer isso. Você não pode só fazer isso. Fé, justiça e misericórdia tem que estar junto. E aí entra uma coisa muito bonita, porque a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Então, de repente, você vai encontrar um irmãozinho na igreja que está passando dificuldade. Ele não teve renda aquele mês. E se eu fosse falar assim, de uma maneira muito grossa, porque eu não acho que ninguém seja abençoado. Porque a Bíblia fala que Deus derrama a chuva sobre justos e Ele derrama a bênção sobre todos. Mas às vezes nós passamos dificuldades. Às vezes nós tomamos algumas decisões que prejudicam a nossa vida. Isso faz parte, nós estamos aprendendo ainda. Todos nós cometemos erros. Eu já cometi erros. Você com certeza aí já cometeu erros também. Não fique se martirizando porque você errou. Apenas aprenda com o erro, levante a cabeça, bola para frente e comece a fazer diferente. Amém. A coisa funciona. Mas de repente você viu seu irmãozinho lá passando necessidade, não teve nada de renda esse mês, não conseguiu trabalho, ficou doente, não pôde sair da cama, um mês inteiro sem trabalhar, não teve auxílio do governo, não ganhou um salário. Qual que é o dízimo que ele tem que dar? Nenhum. Não tem dízimo para ele dar. Que oferta que ele vai dar? Nenhuma. Ele não tem condição de dar oferta. Quem é que tem que ajudar ele? Eu e você. Eu tenho que ir lá com a minha oferta e falar: calma, meu amigo, fique em paz, está tudo certo. A gente sabe que momentos ruins acontecem e nós vamos te ajudar num momento difícil. E Deus não deixou de amar ele porque ele não deu o dízimo aquele mês. E Deus não deixou de amar ele porque ele não deu aquela oferta aquele mês. Porque o nosso Deus é bom e misericordioso e amoroso e quer que nós sejamos do mesmo jeito. O dízimo não é para fazer pastor rico. O dízimo não é para fazer a igreja ficar rica. E nem a oferta é para fazer a igreja ficar milionária e as pessoas que lideram ela terem luxos e regalias que os membros não têm. Não é para isso o dízimo e oferta. O dízimo e oferta é para manter a obra de Deus funcionando, é para pregar o Evangelho. E eu vou falar da igreja adventista, porque eu não estudo sobre as outras, eu gosto de falar da minha que eu conheço. O dízimo é usado para mandar missionários a terras longínquas, onde o Evangelho ainda não chegou. O dízimo é para manter pessoas 24 horas por dia preparadas para dar estudo bíblico, fazer visita, para falar de Deus. E essas pessoas que fazem visita, eles não vão lá só para falar da palavra de Deus. Às vezes eles chegam lá, a família está com dificuldade, o que eles fazem? Ajuda a família. Nós tivemos um treinamento agora domingo, e o pastor Sérgio, que estava dando lá a palestra, ele falou assim: não adianta você chegar para dar estudo para uma pessoa que está passando fome e falar assim: eu vou orar por você e está tudo bem. Não resolve. A pessoa está com fome, passando necessidade, não sabe o que dá para a família, e você fala assim: não, pode deixar que Deus vai te ajudar. Aí você ajoelha e fala assim: eu vou orar para Deus te ajudar. Rapaz, você é o mensageiro de Deus que está lá. É você que tem que arregaçar as mangas. Mas diz: eu não consigo sozinho. Ninguém falou que você precisa fazer sozinho. Busca ajuda. Liga para os irmãos: irmãos, eu estou com um caso aqui, está difícil, está complicado, eu preciso da ajuda de vocês. É para se ajudar, é para estar junto. E nós, da Igreja Adventista, administramos o dízimo de maneira que as pessoas possam receber a mensagem de Deus. Mas, Nixon, está certo isso? Os pastores ficar recebendo o dízimo ainda hoje? Porque no passado, os levitas recebiam o dízimo porque eles não podiam fazer trabalho nenhum. A única função deles era onde? No templo. Eles não receberam herança, eles não receberam ajuda, eles não podiam plantar, não podiam colher, não podiam ter gado, nada. Então quem tinha que manter eles? O restante do povo. É por isso que a Bíblia fala: trazer todos os dízimos e ofertas aonde? A casa do? Era o templo. Para que os levitas pudessem se manter na obra.
Eles recebiam para isso, não podiam fazer mais nada. E depois que Jesus passou, o santuário acabou. Não existe mais oferta. Não existe mais aqui na terra um sumo sacerdote. Não existe mais aqui na terra um sacerdote. E aí, como é que fica? Acabou? Não é mais para receber? Como é que funciona? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9.